Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da área de soluções complementares da Somos Educação. Eu sou Luciana Patrocínio, gerente pedagógica do programa Líder em Mim, que é uma das soluções complementares da Somos. Temos também o English Stars e a Mind Makers. E hoje nós retomamos aqui com um convidado sempre especial, Marco Antônio Ferraz, que vai conversar conosco sobre a empatia, que tanto educadores quanto familiares devem ter com os nossos preciosos estudantes. São quase 6 meses que a pandemia está tomando conta do nosso país. Como é que estão os nossos estudantes neste momento? Quais são as necessidades deles e o que nós, adultos, podemos fazer para amenizar esse momento? Marco Antônio Ferraz, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Luciana. Obrigado, Somos. Obrigado à presença de todos, os pais, mãe, pai, colegas, professores, educadores, gestores de um modo geral, que estão aqui conosco para essa reflexão. Claro que é uma reflexão um pouco dolorosa, não é? Porque aquilo que nossos filhos, alunos estão passando é uma situação muito difícil. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês e analisar um pouco qual é o nosso papel, não só enquanto educador, mas também enquanto pai. Eu tenho feito, e talvez muitos de vocês já tenham me ouvido, uma breve análise de cenário. Vocês sabem que nós ficamos com quase 1 bi e 600 milhões de alunos fora da escola. A OCDE publicou ontem um estudo. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que envolve os principais países desenvolvidos do mundo. É uma organização de estudo econômico, é que faz o PISA, né? Também para nós da educação. Até o final do século, este século que nós estamos vivendo, e, portanto, temos mais 80 anos pela frente, esta pandemia ainda terá repercussões. Acredita-se que a economia mundial vai perder 1,5% do seu PIB. Só para ter uma ideia de um país, isso representa nos Estados Unidos uma perda de 15 trilhões de dólares. 15 trilhões de dólares. A Organização Internacional do Trabalho, que é um órgão da ONU, diz que em todo o mundo a pandemia causou uma perda de 60% dos salários. E na América Latina, essa perda chega a 80%. Olha o impacto disso em pais, profissionais, inclusive professores, dos nossos filhos alunos. A ONU diz que 60 milhões de pessoas serão levadas à extrema pobreza e 1,6 bilhões de pessoas não terão meios de subsistência. Não terão meio de subsistência. Será a pior contração econômica desde a Depressão de 30. Por que eu começo falando de tanta desgraça? Porque, na verdade, nós temos que entender que a nossa realidade é uma realidade que afeta não só nós, adultos, mas afeta profundamente, principalmente, os nossos filhos alunos. Porque os mecanismos de defesa deles são muito menores do que os nossos. É verdade que a capacidade de compreensão e alcance do que está acontecendo é bem menor para eles, principalmente os menores. Mas a criança é capaz de ler a nossa alma. Eu, como professor, muitas vezes fui dar aula triste, por várias razões, problemas familiares, problemas de saúde, e não raramente um aluno, ao final da aula,
na hora do intervalo, me procurava e dizia: professor, hoje o senhor está triste. Eu não disse nada, mas eles leem a nossa alma. E é disso que eu quero falar. A situação das nossas famílias, em muitos casos, é uma situação dramática. Nós temos pais desempregados, pais e mães com redução salarial, com empresários que não estão faturando. Nós temos escolas que a inadimplência está batendo 80%. Acredita-se que 30% das pré-escolas devem fechar. São professores que vão perder seus empregos. Isso nos atinge diretamente na nossa personalidade equilibrada. E não deixa de ser... Não dá tem que ter um filtro tão grande que os nossos filhos alunos deixem de perceber isso. Não é? A situação dos nossos professores não é diferente. Se vocês imaginarem que os professores saíram de uma situação de um dia estar dando aula em classe e no dia seguinte ter que dar aula online. O estresse que isso provocou, a necessidade da criatividade, de ser eficaz no seu trabalho, de garantir o aprendizado dos alunos, ainda aliado a dificuldades financeiras, a preocupação com seus pais, avós dos nossos filhos, com pessoas de idade, com o próprio medo de viver por causa da Covid, isto provocou um pânico generalizado. Tão generalizado que o mundo parou. Não foram as nossas casas que pararam, o mundo parou. O mundo, 190 países pararam. A consequência disso, segundo todos os institutos sérios de pesquisa internacional, é de um grande impacto psicológico nos nossos alunos. No mínimo, para dar uma noção para vocês, não estou dizendo que é bom, que é ruim, que é suficiente ou que é insuficiente. O Estado de São Paulo está contratando 1.000 psicólogos para atuar com os professores e os alunos a partir do mês de outubro. Isso significa que os dirigentes mais sensíveis ou insensíveis estão percebendo que o apoio psicológico é fundamental. Não só para os nossos alunos, para os nossos professores e para nós, pais. Eu digo isso porque é preciso uma estrutura psicológica, emocional, muito sólida, principalmente para nós adultos que tratamos com educação e que somos pais, passar por uma situação como essa que nós estamos passando. Para aqueles que está sendo mais leve, porque têm recursos ou porque conseguem suprir todas as suas necessidades, bênção de Deus. Mas essa não é a realidade da grande maioria. Nós hoje estamos falando para, eventualmente, milhares de pais e educadores. E essa não é uma realidade de tranquilidade geral. Pelo contrário, é de apreensão. Não só de apreensão com o presente, que não para de solicitar. É de uma apreensão com o futuro, que não para de se tornar nebuloso. Não temos nenhuma grande boa perspectiva. Por quê? Porque a vacina não garante, pelo menos até agora, nenhuma imunidade, porque nós não sabemos se essa vacina... Eu ouço de tudo, eu tenho amigos médicos, cientistas, e eu ouço a insegurança geral. Isso me reporta a uma reflexão maior. Pessoal, não dá para pôr a nossa vida em pausa. Não dá para dizer o seguinte: vou esperar para ser feliz novamente, para ter a minha vida novamente. Isto é auto-enganar-se. A nossa vida é aqui e agora. Muitos devem ter ouvido falar desse movimento
que está aí chamado mindfulness, que nada mais é do que atenção plena. O que significa atenção plena? É consciência plena. É você estar consciente da sua realidade, do seu estado, da sua potencialidade, da sua possibilidade de crescimento no aqui e no agora. Tem muita literatura a respeito, né? O aqui e o agora do Toller, e eu vou de novo citar o Frankl, que escreveu Em Busca do Sentido, baseado na experiência dele preso em campos de concentração, onde ele dizia: sobrevivem aqueles que veem um sentido na vida de prisão no campo, não naqueles que esperam voltar a viver depois que saírem do campus. Esses dificilmente sobrevivem. Foi uma pesquisa dele durante 8 anos de prisão. E ele tem uma frase que eu vou trazer de novo a vocês. A vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas sim pela falta de significado e propósito. Uma vida sem significado e propósito torna-se insuportável. Não as circunstâncias. Essas não tornam a vida insuportável. Tem que ter sentido hoje, pessoal. Durante a pandemia, durante as nossas dificuldades, é neste momento que a nossa vida precisa estar mais cheia, iluminada, repleta pelos nossos propósitos, por aquilo que nos tem significado maior. Eu digo isso porque, senão, fica insuportável. O Frankl tem uma outra frase que eu gosto muito, que ele diz assim: muitas vezes é uma situação extrema, excepcionalmente difícil, que confere ao homem a oportunidade de crescer espiritualmente para além dele mesmo. Eu, em alguns momentos, tenho perguntado o que a pandemia tem trazido de bom para nós. Algumas pessoas ficam até revoltadas com a minha pergunta. Como bom? O que nós estamos tirando de bom de toda essa experiência da nossa vida? Esta é a nossa vida. É esta a realidade que nós estamos vivendo. Se não, o que é que nós estamos passando de mensagem para os nossos filhos? Olha, meu querido, fica esperando aí sentadinho até a vida voltar ao normal. A vida está no normal. Este é o nosso normal, não é? É o normal que nós estamos vivendo. É a norma, há uma norma que rege a nossa vida hoje. Esta é uma mudança de paradigma, mas eu quero voltar a isso daqui a pouco. Neste momento que nós estamos vivendo, e eu vou voltar a falar de propósitos com vocês já, porque a grande pergunta que eu faço é o seguinte: para nós educadores e pais, qual é o nosso maior propósito? Senão os nossos filhos, nossos alunos. Esses são o grande propósito da nossa vida, não é? E que nós temos que ter claro que esse propósito está do nosso lado, bem próximo de nós. E que, tudo bem, eu acho que ensinar conteúdos, arrumar a casa, contribuir com a organização da casa, com o bem-estar da família, tudo isso é importante, não vou negar. Mas esse não é o maior propósito. O maior propósito é que nossos filhos aprendam a ser gente, aprendam a ser boas pessoas, aprendam a ser pessoas virtuosas, aprendam a ser pessoas de caráter que saibam enfrentar frustrações, limitações, condições adversas, porque a vida vai, muitas vezes, trazer recorrentemente frustrações, limitações e condições adversas.
Se nós não formos capazes de trazer para os nossos filhos, nossos alunos, uma mensagem de que o momento é difícil, é complicado, é complexo, mas é um momento da nossa vida e que nós temos que passar por ele da melhor maneira possível, nós estaremos faltando e muito com a nossa condição de pais e de educadores. Eu vou voltar lá no fim a falar sobre o retorno às aulas, mas eu quero começar dizendo o seguinte: a Unesco fez 10 recomendações sobre o retorno às aulas. Uma delas, fundamental, é: deem prioridade aos desafios psicossociais antes dos educacionais. Eu vou repetir: deem prioridade aos desafios psicossociais antes dos educacionais. O Justin Wright, que é um pesquisador do MIT, que está fazendo para o MIT a pesquisa do impacto da pandemia nas escolas, ele tem uma frase que eu quero ler para vocês. O papel da educação, nesse momento, deve ser mais de acolhimento do que de passar novos conteúdos. Mais de acolhimento do que de passar novos conteúdos. Ele termina dizendo: o aprendizado pode esperar. Pessoal, as nossas crianças vão aprender. As nossas crianças aprenderão tudo o que elas precisam aprender. Mas os buracos emocionais e psicológicos que elas podem ter num momento como este, elas levarão para a vida toda. Os conteúdos serão recuperados. Os conteúdos serão repostos. E aqueles que foram aprendidos serão reaprendidos novamente no futuro. Não se preocupem com isso. Agora, os buracos psicológicos, as marcas emocionais que um momento como esse pode levar para os nossos filhos, nossos alunos, são para o resto da vida. Claro, dá para depois tratar? Dá. Mas vocês sabem o que é um tratamento psicológico. É você aceitar, é você conviver. Não dá para apagar, não dá para tirar essa marca e jogar fora, simplesmente. Eu estou dizendo isso porque as recomendações dos principais institutos mundiais são de desenvolvimento de algumas competências. E aí eu chego na nossa live. Empatia, compaixão, autorregulação, gerenciamento do estresse e comunicação. Comunicação familiar, comunicação escola-pais, comunicação educadores-educandos. Empatia é, mal traduzindo, colocar-se no lugar do outro. É um pouco mais do que isso, porque isso é impossível. É você fazer todo o esforço para entender o que é que o outro está sentindo, pensando, tentando te dizer. Isso é uma posição empática. É eu me colocar no pathos, na mesma situação do outro. Não é ser simpático. Acolher simplesmente com afeto simples. Não. É com profundidade de entendimento. Ter compaixão. É perceber que, neste momento, o outro está exposto, o outro está frágil, o outro está no seu limite. E que antes da minha explosão, antes da minha crítica, antes da minha frieza, eu preciso ter compaixão. Significa amá-lo, apesar daquele momento. E, para mim, restam, no fundo, duas coisas: autorregulação, equilíbrio e controle do estresse. Não tenha dúvida que nós, adultos,
em muitos momentos, temos vontade de explodir. Hoje eu vi de uma profissional que apareceu numa reunião conosco, de cabelo curto, e ela brincando disse: cortei meus cabelos, assim meus filhos não conseguem puxar tanto. Eu entendi que era uma brincadeira, mas que não deve ser fácil a paciência que as mães hoje precisam ter com seus filhos menores, os pais, a família. É um momento de muito autocontrole, é um momento de gerenciamento do estresse. Mas fazemos tudo isso por quê? Porque o nosso propósito são os nossos filhos. O nosso propósito são os nossos alunos. Não há dúvida que eu gostaria muito que meus alunos aprendessem tudo que eu quero dar a eles na minha aula, que eu quero ensinar a eles. Mas mais do que tudo, eu gostaria que eles vissem em mim um amigo, um suporte, alguém que está aqui à disposição para atendê-lo. Muito mais do que alguém que conhece muito biologia. Portanto, o que eu quero dizer é que essas competências, empatia, compaixão, autorregulação, gerenciamento de estresse e comunicação, é uma construção conjunta da família e da escola. Conjunta. Não é só dos pais, não é só da escola. Tem que ser junto. Porque hoje, pensem um pouco nas nossas crianças. Quem é que eles têm para escapar? A televisão? Olha, eu vou dar uma sugestão. Desliguem, quebrem. É louco, né? Sei que vocês vão dizer, nossa, é uma forma de eu me relaxar um pouco. Recomendação de muitos especialistas. Parem de ver notícias ruins. Parem de submeter seu filho a essas notícias. Enquanto ele está brincando no videogame, ele está escutando o jornal que você está dando, que você está escutando. Ele está prestando atenção. Ele vê suas reações. Ele é capaz de ler como está o seu sentimento. E aí, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: eu fiz uma pesquisa há um ano atrás para a escrita de um material para ensino médio sobre currículo socioemocional e fui a 2 escolas fazer essa pesquisa com jovens do ensino médio. Ensino médio. Não estou falando na fase em que a criança acha que os pais são o máximo. Eu estou levando para o ensino médio. E eu perguntei para eles, quem são seus heróis? Quem são suas maiores influências? Quem são as pessoas mais importantes para vocês? Unanimemente, meu pai, minha mãe, quando muito, minha avó, meu avô. Então você percebe que mesmo para um jovem de 15, de 16 anos, a figura materna, paterna, familiar, ainda é um núcleo de referência. Ainda é aquele grande modelo. Vejam que isso se exacerba quando eu restringo essa criança, esse jovem, ao espaço familiar no tempo todo. O modelo passa a ser maior, porque até eu não tenho outro, eu não tenho grupo, eu não tenho lá fora. E o professor é o único momento de comunicação inteligente com alguém de fora. Não é a televisão, não é o filme nem o videogame. Eles só podem se espelhar e recorrer a nós, pais, a nós, educadores. Estou falando de ensino médio,
quanto mais da criança menor. E aí é que eu quero trazer aqui a grande reflexão. Qual é o modelo que nós estamos sendo para estas crianças? Quando eu digo modelo, não é ficar passando a mão na cabeça e acocorando todas as manhas dos nossos filhos. Não é isso. A criança também sabe quando é que você está supervalorizando. Tanto que vocês sabem que a criança é capaz de manipular isso, é capaz de usar isso, porque ela não é boba. Quanto mais o mais velho. O que acontece é que é hora de nós desenvolvermos, perante os nossos filhos, no mínimo 5 coisas: empatia, autoestima, segurança, pertencimento e amor. Eu vou repetir. Empatia, autoestima neles, para que eles se sintam pessoas importantes, valorizadas, seres humanos. Segurança, porque todos nós precisamos. Pertencimento à família, ao grupo, à escola. E amor. Amor. Palavra desgastada, palavra que nós podíamos fazer uma live só para entender o significado dessa palavra. Amor. Então eu queria explorar um pouquinho com vocês, nosso tempo não é muito, mas eu gostaria de explorar um pouquinho o que são essas coisas. Empatia significa ouvir nossos filhos, alunos, procurando entender não o que ele está dizendo, mas o que ele está querendo dizer. E que muitas vezes ele não tem a palavra para dizer, ele não tem a estrutura para poder dizer. Não tem. E que nós precisamos, com a nossa madureza, maturidade, com a nossa experiência de pai, mãe, professor, fazer essa leitura que é, no fundo, deixar a criança falar, o filho falar, ouvi-lo com atenção, com real interesse por aquele momento de fala. Autoestima. Pessoal, eu não vou parar de falar da necessidade de autoestima. A falta de autoestima é algo que as pessoas estão trazendo para o resto da vida marcas indeléveis. Autoestima. A pessoa sem autoestima não consegue se posicionar no amor, nas relações, no trabalho, na amizade, em lugar nenhum, porque ela não se sente ninguém. E sabe como é que a gente não constrói autoestima? É comparando. É dizendo que a minha expectativa é maior do que você está fazendo. E você sabe como é que eu construo a autoestima? Construo a autoestima dizendo o seguinte: eu gosto, eu amo, eu te aceito como você é. Não pelos seus resultados, pelas suas metas atingidas ou não atingidas, ou em comparação a seu irmão, ou em comparação a um modelo que está na minha cabeça. Não. Eu te amo desse jeitinho que você é. Você é meu filho. Você é meu aluno. Quer explorar com ele os gaps, os deltas, que ele pode melhorar? Tudo bem, todo mundo gosta de melhorar. Mas não precisa dizer que o que você está vendo é o que ele tem de menos. Vamos ver nele o que ele tem de maior, os seus talentos, as suas grandezas, as suas contribuições. Muitas vezes a criança corre e te dá um abraço. Eu estava numa reunião internacional e o filho entrou na sala, a filha, aliás, e deu um abraço no pai. O pai parou a reunião e deu um abraço nela e todos nós ficamos emocionados. Valorize seu filho. Não é para valorizar o que ele faz errado.
Só não precisa ficar apontando o tempo inteiro. Quer um momento discutir com ele uma coisa que você acha que ele pode melhorar? Escuta, mas escuta com amor, com empatia, com certeza de que você está contribuindo para o crescimento dele. Passe segurança. Não é mentir, meu filho, fique tranquilo, está tudo em ordem. Ele sabe que não está tudo em ordem. Ele sabe que você conversa com a sua mulher conversa com a mãe dela sobre todos os seus problemas e os problemas familiares. Mas é principalmente passar segurança de que, sim, nós estamos com dificuldades, mas elas serão superadas. Nós vamos superar. Todos nós juntos vamos superar. O papai vai superar, a mamãe, todos nós vamos superar. E o professor dizer, não tenha medo, você vai aprender, você está aprendendo, você consegue. Eu vou melhorar o meu trabalho para que você aprenda mais. Isso é passar segurança. Vamos passar pertencimento. O que é pertencimento? O homem é um ser gregário. Eu quero fazer parte de um grupo, principalmente familiar, da escola. Esses são meus dois grandes universos, a família e a escola. Ele tem que ser não é só você faz parte da nossa escola, da nossa família. Não, é você importante na nossa escola e na nossa família. Você é fundamental na nossa escola e na nossa família. Isso faz de mim sentido de pertencimento. E por fim, amor. O que significa amar? É muito complicado. A gente poderia, como eu disse, fazer uma live sobre amor. Mas eu vou traduzir em algumas palavras. Respeito, intimidade. Sabe, as pessoas acham que porque são pai e mãe são filhos, e filhos são íntimos. Não são, viu? Muitas vezes o professor é mais íntimo do que o pai. Um amigo é mais íntimo do que a mãe. Sabe por quê? Porque quando eu quero construir intimidade, eu preciso de duas coisas: tempo e confiança. Tempo, aproveitem a pandemia para construir a intimidade. E confiança, né? Confiança é principalmente ter certeza que eu posso falar das minhas angústias, dos meus erros, daquilo que eu sou imperfeito, sem que você me corrija, sem que você procure passar para mim uma mensagem de onírica, mas simplesmente dizendo, puxa, eu entendo que isso para você é um problema, eu entendo que você se sente assim, vamos ver como é que a gente pode juntos fazer isso. Numa hora de muito peso, tentar brincar um pouco para quebrar o clima, não é? Usar um pouco da Gestalt. Quando o pai está muito sério, traz a mãe com amor ou traz a criança com alegria. E para isso, pessoal, nós precisamos ter, em primeiro lugar, eu sei que é difícil o que eu vou dizer, estabilidade emocional, equilíbrio. Você vai dizer, Marcos, você quer estabilidade emocional no meio de uma pandemia? Fora da pandemia, você pode até estourar lá na rua. Agora você não pode estourar. Agora não. Eu sempre digo que a pandemia, ela não está fazendo nada que não existia antes. Ela só está amplificando o que já existia. Vou repetir. A pandemia não está trazendo nada do que não existia antes. Ela só está ampliando. Se as relações eram difíceis, ficarão pior. Se eu era uma pessoa irracível, ficará pior. Ou seja, a pandemia é uma lupa ou um megafone.
O que nós precisamos, num momento como esse, é tratar de cuidar mais do nosso comportamento, do nosso equilíbrio, não para passar uma falsidade. Quando você sentir que vai explodir, pede licença, sai, respira, deixa baixar o flap e volta. É um exercício. Eu tinha uma colaboradora que trabalhava comigo, ela dizia assim, pessoal, calma agora que o Marco está respirando. Não é que o Marco estava respirando, era um exercício meu. Tinha uma hora que eu tinha vontade de explodir, eu dizia, nossa, não é hora. Vamos, calma, procura acalmar. Não fala, não responde. Calma só. Depois você vai ver que vem a lucidez. Relacionamentos interpessoais. Pessoal, os que já eram complicados ficarão pior. E é a hora de você melhorar os relacionamentos interpessoais por uma questão de espaço e tempo. Tudo isso a criança vê numa situação antiga, não estou falando normal, antiga. Agora é amplificado. Ela com o irmão, ela com o pai, ela com a mãe, o irmão com o pai, o irmão com a mãe, a avó com a mãe. É momento da gente cuidar disso. Muito cuidado. Onde, como eu já disse, honestidade e transparência. Sim, temos problemas, mas nós vamos, com essas atitudes, com esse caminho, nós vamos sair. Não adianta ficar vendo cova na televisão e achar que a criança está olhando para aquilo e está imune. E você está imune. Você não está. Este é um dos mecanismos de lavagem cerebral usado na China. Você minar a confiança através da exposição constante a uma determinada notícia. Pensem nisso. Eu acho que eu terminaria esta parte, pelo menos, dizendo o seguinte: explique para o seu filho, para a sua filha, converse com ele, converse com o seu marido, das suas apreensões também. Diga para ele dizer das apreensões dele. E se você é sozinha, procure alguém com quem você possa conversar, ou mesmo seu filho. Todos têm capacidade de entendimento, dependendo da faixa etária e da explicação. O que é importante é que você não corte a comunicação. Não faça isso. Pelo contrário, amplie isso. Eu quero encerrar falando um pouquinho sobre a volta às aulas. Nós vamos voltar. Eu não estou aqui para dizer quando, porque eu não tenho essa bola de cristal. Quando nós vamos voltar, não sei. Sei que vamos voltar. Vai ser o novo normal, com todos os cuidados sanitários, não sei dizer. Não sei mesmo. Acho que essa é uma condição que só o tempo dirá como é que isso deve ser respondido. O que nós podemos ter certeza é que, se nós não praticarmos a volta, seja ela qual for, nós não vamos conseguir um bom retorno. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente vai para o exterior, a gente, pelo menos, prepara a viagem um pouco, né? Procura saber para onde vai, procura saber qual é o roteiro, quais são os bons restaurantes, quais são os bons lugares para se visitar, se é uma língua estrangeira, qual é os principais palavras que eu devo saber, ou pratica um pouco de idioma, ou, como eu tenho um cunhado, assiste filme na língua do país que ele vai. Enfim, a gente se prepara. O que eu pergunto é o seguinte: como nós estamos preparando nossos filhos
para esta volta. Como está sendo? Primeiro, é preciso conversar sobre a volta. O que ele pensa? Por que ele quer a volta? Como ele imagina que ela seja? Como você imagina? Vamos estressar o assunto volta. Não deixar que o assunto volta seja uma grande surpresa, porque não pode ser uma grande surpresa. Ele tem que ser algo que a gente acrescente ao nosso normal. Ah, vamos esperar a vacina? Não vamos. Ficar em casa é pior pelo dano psicológico. Não quero entrar nessa discussão. O que eu quero entrar é que eu tenho certeza que vamos voltar. E vamos voltar com alguns cuidados. Então, vamos simular esses cuidados todos os dias. Nós temos que lavar a mão com álcool em gel repetidas vezes, vamos fazer isso em casa. Nós temos que ficar com máscara, vamos ficar com máscara em casa? Eu, eventualmente, tenho que sair de carro usando máscara. Nossa, pessoal, é um suplício, não é? Eu tenho 2 cachorras e quando eu vou para São Paulo, eu tenho que passear com elas. De máscara, claro. Eu quase morro sufocado, eu volto com a máscara molhada de suor. Por quê? Porque eu não estou praticando. Se é para usar máscara, vamos usar máscara em casa. É para limpar a mochila, vamos começar a limpar a mochila todo dia, aqui em casa. É preciso que a gente mantenha a distância. Vamos brincar com a criança pequena? Por 1 hora nós vamos manter a distância. Como será? E isso é fundamental. Vamos viver a volta antes de voltar. Se nós não vivenciarmos a realidade da volta, nós, quando voltarmos, teremos um choque. E isso é muito ruim. Não pense que será diferente para nós adultos. Não será, não. Vamos fazer com nossos filhos simulações. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos voltar a acordar a tal horário, vamos voltar a fazer tais coisas que na escola fazíamos, vamos voltar a usar álcool gel direto. Quantas vezes por manhã tem que limpar a mão? 4, 5. Vamos começar a exercitar? Vamos fazer com que isso seja normal. Vamos fazer com que isso seja a nossa rotina. O que torna a coisa normal é ela ser rotineira, ela está incorporada no nosso cotidiano. Enquanto isto estiver só por conta da escola, contrata. A escola, tem escola aí contratando o Einstein, o Círio Libanês, o Oswaldo Cruz para criar protocolos. Ótimo! Muito feliz com isso. Tem escola pondo túneis de acrílico entre as carteiras. Como vocês acham que essas crianças vão encarar tudo isso? Alegres, felizes, na boa? Não. Vamos conversar sobre isso. Vamos simular como fica o lugar que ela estuda com um lençol em volta. Para que ela não veja, não tenha contato, não saiba como é que ela se sente. Vamos fazer isso meia hora, 15 minutos, conversar sobre como ela se sentiu. Ou seja, se nós não tornarmos a rotina que virá, porque virá, nós não teremos um retorno tranquilo. A minha recomendação é essa. Vamos vivenciar agora, sem trauma, aquilo que depois, na prática, pode ser até mais traumático. E eu quero encerrar essa live dizendo que eu quero deixar 2 perguntas. Essas crianças vão se lembrar para o resto da vida deste momento. Minha mãe faleceu com 95 anos. Ela era de 1914. Portanto, na Segunda Grande Guerra, 34, ela tinha 20 anos, 36, 20 e poucos anos. E Santos, porque era litoral, à noite tinha blackout. Todas as luzes apagadas na rua, em casa não podia acender luz, podia pôr velas, desde que as janelas fossem cobertas com panos pretos.
Bom, meu avô tinha cinco filhas e 2 filhos. Minha mãe dizia, um dia, meus avós eram espanhóis. Um dia, não tinha televisão, claro, estou falando de 1930. Meu avô disse, a partir de hoje, depois do jantar, teremos dança todas as noites. Minha mãe disse, nossa, Marco, a gente esperava, até porque ela já trabalhava, era uma mocinha de 20 e poucos anos, mas a noite era uma delícia. Todos nós convidávamos até amigos para dançar em casa, ouvindo uma vitrolinha, né? Um gramofone, sei lá o que era. Né? Eles não tinham dinheiro com piano, não. Mas ouvia no rádio, né, alguma coisa, a música, e dançavam aquela música, os irmãos, os amigos. O que eu quero dizer é que essas referências é que você leva para o resto da sua vida. Não é a dificuldade que foi o blackout, mas a alegria que foi dançar com amigos e irmãos naquela noite onde tudo era proibido. E essa é a pergunta que eu deixo para vocês. E quando acabar esse blackout, ou essa pandemia, qual vai ser o seu legado? E quando acabar o blackout da guerra, quando acabar a pandemia, como você vai ser lembrado? Minha mãe dizia que lembrava do meu avô com muita alegria, que ele também devia estar apavorado, até porque ele era um estrangeiro no Brasil, trabalhava no Cais do Porto. É isso aí, meus amigos. Vamos celebrar estar vivos e convivendo. Estamos vivos e estamos com vida vivendo com outros. É isso, pessoal. E eu quero terminar, como eu sempre faço nas lives, com uma poesia ou com um texto. Vou pedir ao pessoal que está aí no nosso backstage, a Mirella, a Vanessa, que ponha na tela um texto que eu separei, que é um texto do Nietzsche. É um texto, não é muito fácil, não, mas eu acho que tem um valor tão grande que eu queria trazer para a nossa reflexão final. Uma alma rica e poderosa é capaz não somente de vencer perdas, privações, expoliações, desprezos dolorosos, até mesmo pavorosos. Ela sai desses círculos infernais com uma plenitude e uma potência aumentada. E se for o caso de dizer o essencial, eu diria então, com um novo aumento da felicidade de amar. Olha que coisa, uma alma rica e poderosa é capaz de passar por tudo isso com um aumento da felicidade de amar. Todo aquele que tiver a menor noção do que se relaciona a essas condições secretas do crescimento do amor, essas que fazem uma alma rica e poderosa crescer, compreenderá Dante Alighieri, na Divina Comédia, que escreveu no alto da porta do inferno: eu também fui criado pelo eterno amor. Todo esse sofrimento, Deus não está colocando, na minha visão, gratuitamente em nossas vidas. É uma grande oportunidade de crescermos e celebrarmos a vida, a convivência, a alegria e o prazer de tê-los vocês todos aqui. Muito obrigado, meus queridos. Um grande abraço a todos vocês. Luciana, deixo para você o encerramento, ou se você quiser trazer alguma coisa. Minhas as palavras de todos que estão comentando no chat. Parabéns, como sempre.
você nos inspira, você me tocou profundamente como mãe e como educadora. Eu acho que nós tivemos uma oportunidade de grande reflexão, grande aprendizado, muitas anotações, né? Os nossos alunos merecem, os nossos filhos merecem. Então, todo o meu sentimento de gratidão, em nome de todos que te assistiram, e certamente todos tiveram uma grande oportunidade de verdade. Nós conversamos bastante antes desse momento, e eu sei que eu dividi com você uma grande responsabilidade, que era como conversar sobre esse momento com as famílias. Então, meu muito obrigada de verdade. Eu que agradeço, Luciana. Mais uma vez, você me desafia. Eu não passo noites e dias pensando em qual pode ser a minha contribuição. Obrigado por me desafiar. Obrigado porque me permite eu trazer algo que eu realmente acredito, não porque conheço, mas porque sinto para as pessoas que estão aqui conosco. Obrigado. Eu que agradeço. Então, já fico com a tarefa de pensar no próximo desafio, tá bom? Ok. Obrigada, Marco. Obrigada a todos. Essa grande reflexão que o Marco nos proporcionou vai ficar disponível para vocês compartilharem com quem não pôde assistir nesse momento e também para a gente revisitar. Eu acho que tem muito aprendizado aqui e a gente com certeza vai ter mais oportunidades de reflexão ao assistir novamente. Um grande abraço a todos e até a próxima. Marco, um grande abraço para você. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.